Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos falando sobre as coisas de Deus, falando sobre as coisas da vida, além da vida. E a proposta de hoje é em função de perguntas, já que nós estamos envolvidos com tantas pessoas aqui no Brasil, também nos Estados Unidos e em Portugal, nos ambientes em que o céu, centro espiritualista, universalista, se faz presente. E os questionamentos são simbólicos, evidentemente, porque eu não tenho alcance para falar na íntegra o que está previsto para 2026. Então, o que nós falamos é: comecemos 2026 exercitando a misericórdia, do ver, do ouvir e do falar. Aí geraram perguntas. O momento do planeta solicita de todos nós o exercício da misericórdia. Como agirmos com misericórdia? A espiritualidade, nesses últimos 35 anos, que nós estamos convivendo com a proposta da renovação cristã, nos orientou que enquanto nós não adquirirmos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, nós não adentraremos os pórticos celestiais. Então, a evolução, conforme todos nós já sabemos, é uma constante no universo de Deus. O mineral, o vegetal, o animal, o hominal, tudo evolui na criação, mas a ascensão depende da nossa misericórdia. Então, nós já chegamos até a falar que a misericórdia cabe a última palavra. Então, para a gente ter uma noção que sem misericórdia nós não ascenderemos. Então, como agirmos com a misericórdia? Então, se nós, em sendo nós artífices dos nossos destinos, imaginemos quantas ações e, sobretudo, quantas reações nós ainda temos em função da nossa pouca evangelização. Então, nos harmonizemos com as leis da vida e a evangelização é um ponto fundamental. Então, agir com a misericórdia, vamos buscar transformar em experiências a nossa vivência evangélica. Segunda pergunta: como ficarão, a partir de 2026, os líderes religiosos que se aproveitam da ignorância dos seus adeptos para explorar a sociedade? Isso é fácil, né? Como ficarão? Olha, se nós estamos numa fase de transição planetária, uma fase de separação do joio do trigo, todos nós já temos aquela noção. Aliás, aquela certeza de que pela nossa conduta, pelas nossas ações e, sobretudo, pelas nossas reações, que nós estaremos adequados para irmos para uma outra escola planetária. E, relembrando, não é castigo divino, é simplesmente porque assim funciona a legislação divina. Nós somos sempre oportunizados para mudanças pelas vias internas do coração, pelo amor. Quando nós não conseguimos, a própria divindade, que já inseriu nas suas leis sábias, supremas, perfeitas, que nós seremos levados para uma outra escola subprimária, em melhores condições para nós darmos vazão aos nossos acanhados sentimentos quando se trata de cosmicidade. A terceira pergunta: por que a maioria dos representantes das religiões não vivem o que pregam? Isso é um processo, vamos considerar, natural, porque muitos até conhecem a letra, mas não têm vivência. Conhecem, têm discursos fabulosos, lindos, maravilhosos. Chegam até a hipnotizar plateias, mas por dentro não tem nada a ver. Então, em muitos desses, olha lá, porque a maioria dos representantes das religiões não vivem o que pregam. Então, especificamente dentro da doutrina espírita, imaginemos quantos se dedicam de maneira ávida, de maneira
emocionante para doutrinarem os chamados obsessores. Eles esquecem que são colegas, são amigos, são irmãos, são filhos, são parentes nossos. E tem uma manifestação ainda tão arrogante, tão vaidosa, tão fora de um propósito ético e moral, nós chamamos de obsessores. São espíritos carentes de Deus, carentes de carícia, de carinho, de amor. Então, nós chamamos obsessores. Então, vamos mudar essa conduta, principalmente que nós já conhecemos que a lei de causa e efeito é perfeita, porque na nossa ação já está a natureza das reações. Então, vamos pedir aos céus. Então, porque a maioria prega aquilo que não vive. É uma fase. Tenhamos misericórdia, paciência. Com o tempo, tudo mudará. É uma questão só de paciência. Então, repetindo, porque a maioria dos religiosos não vivem os interesses materiais. Ele até bota um semblante, uma voz de um religioso, uma voz com mais ternura, com mais brandura, até com insinuações que é ou que são portadores da misericórdia. Mas por trás de todo esse discurso é o interesse material, que está querendo hipnotizar a sua plateia, enganar os seus semelhantes para vender uma ideia. Então, são os aproveitadores em função da boa vontade, às vezes até da manifestação de fé, que determinadas pessoas são portadoras, mas ignoram como funciona a legislação divina. Ultimamente, de onde surgiram tantos terapeutas no planeta Terra? É um processo natural. A pessoa chega ao finalzinho de ciclo. Nós, na Terra, segundo Ramatiz, já passamos por 4 experiências dessa natureza só aqui na Terra. 4 experiências, 4 fins de ciclo. Cada ciclo acontece a cada 25.920 anos. Então, já somos espíritos experientes. Então, quando falo, ultimamente, de onde vêm tantos terapeutas? São pessoas que não querem enfrentar a realidade. Vamos trabalhar. O trabalho dignifica o homem, dignifica a postura de um ser humano. Então, muitos não querem trabalhar. O que a espiritualidade chama ou adverte para termos muito cuidado com os ganhos fáceis. Vamos trabalhar. E não tem riqueza, não tem nenhum patrimônio externo que nos leve à ociosidade. E muito menos ganho fácil. Principalmente para nós que conhecemos a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação. Como serão as nossas próximas reencarnações? Evidentemente que não serão na Terra, porque já demonstramos por experiência que nós não somos portadores da misericórdia, do ver, do ouvir e do falar, porque continuamos discursando, falando das nossas mentiras, induzindo outros a abraçarem a mesma causa. E, pela lei dos afins, são outros que também desprovidos da fidelidade às coisas de Deus, nos abraçam, são nossos adeptos. Então, os afins se atraem. Como vivenciarmos o Evangelho do Nazareno Mestre em 2026, visto que estamos no auge da queda das nossas máscaras? É só nós observarmos. Por exemplo, qual é o nosso estado atual? O mais comum. Eu sou um crístico ou sou um crítico? Porque na condição de crítico, eu já estou com meu passaporte carimbado para um planeta adequado às minhas tacanhas aspirações. Crítico, o máximo que ele consegue, conforme nos ensina Pietro Baldi, é tornar-se um líder. E a maior parte de uma sociedade ainda tão primária como é a terráquea, imaginemos, nós damos muito mais vazão a esse primarismo, onde eu quero ser líder, eu quero mandar, eu quero receber as honorificações humanas, do que diante das leis da divindade, diante do nosso Criador. Imaginemos a vida mental de uma alma que já colocou Jesus como seu modelo e o seu guia. E aí nós colocamos outras entidades de teor energético muito, muito, muito inferior, às vezes até
numa condição inferior à nossa própria evolução. Então, aqui, de que maneira, como vivenciarmos o Evangelho do Nazareno Mestre em 2026, vez que estamos no auge da queda das nossas máscaras. É um processo natural. Você vê só que a gente sempre fala, não é vingança da divindade, não há lei, Deus não pune, Deus não se vinga, porque na própria ação de todos nós já está a natureza da reação. Então, nós somos os responsáveis pelos nossos destinos. Então, estejamos conscientes de que a perfeição absoluta de Deus não nos pune. Então, nós já temos uma noção como será a nossa vida. Agora, reativando, eu sou um crítico ou eu sou um crístico? Porque na condição de crístico, eu me tornarei um guia da sociedade. Na condição de crítico, o máximo que eu conseguirei é me tornar um líder de outros afins às mesmas aberrações, aos mesmos enganos, tentando enganar a minha sociedade, enganar os meus admiradores, ou seja, os afins às minhas mesmas derrocadas éticas e morais. De que maneira vermos ou ouvirmos determinadas aberrações e não reagirmos? É um processo natural. É aquilo que nós já conhecemos. A proporção que nós vamos nos evangelizando, nós vamos adquirindo a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Por isso que essas consciências melhores do que nós já não julgam, já não criticam e veem com os olhos da misericórdia. Nós, pessoas comuns, olhamos para os nossos semelhantes, estamos vendo ali, são humanos, mas a gente só vê a capa, só a parte física, a parte corpórea. Qual é a experiência que a nossa alma tem com relação a Deus? Então, por isso que os seres superiores não criticam. Porque se esses seres superiores não conseguirem ver que dentro do nosso corpo tem uma alma carente de Deus, ele, pelo menos, já tem experiência. Eu também já fui assim. Eu também já passei por essas camadas energéticas de baixíssima frequência. Nós também já passamos por esses momentos inadequados para hoje, mas na época é o que nós mais nos motivávamos pela vida. Então vamos compreender que sem a misericórdia ninguém consegue ascender. Então, como vermos e ouvirmos determinadas aberrações e não reagirmos? Já pensou os nossos líderes, o Francisco de Assis, uma Teresinha de Jesus, Santa, Nossa Santana, Maria, né, Jesus, Sai Baba, imagina um Francisco de Assis, um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, quantas consciências humanas que modelaram milhões de consciências para que colocassem o Evangelho na pauta da vida, cada um no seu nível. Perfeito só Deus. Então, é uma questão de evangelização. Então, nos evangelizemos para que nós consigamos ver, ouvir e falar com misericórdia. E aí, as aberrações sociais não nos tocarão. Nós não teremos o Evangelho dentro de nós, a nossa química é sagrada. Nós não estaremos reproduzindo ou dando ensejo àquela desarmonia íntima, identificando que dentro do nosso corpo tem uma alma desarmonizada. Última pergunta. Em 2026, qual deve ser a nossa melhor conduta? Isso aí é uma pergunta bem fácil, mas difícil é colocar na nossa experiência. O mais importante para nós, olha lá, 2026, qual deve ser a nossa melhor conduta? Ter um foco enquanto existência. Nós já aprendemos que a vida biológica é muito curta. Entre 50 e 100 anos, todos nós voltaremos à pátria espiritual. Então, o que é que nós deveríamos fazer? Periodicamente fazermos uma avaliação.
Na verdade, uma autoavaliação. Diante do tempo que eu ainda tenho como ser biológico, como um espírito encarnado, quanto tempo eu ainda tenho para deixar rastros luminosos na minha história? Uma contribuição para aqueles que vão chegar depois de mim. Então, se eu não tiver um foco que transcenda, isso é natural. Principalmente quando a gente perde a garantia, que aqui na Terra, todos nós perdemos a garantia a partir dos 49 anos biológicos. Então, por isso que a gente repete isso sempre, porque as perguntas são muito semelhantes. Nós perdemos a noção da nossa vida, da nossa alegria, do esporte, da brincadeira, da dança, nadar. Quantas maravilhas para manter a nossa vitalidade, manter a nossa emoção. Então, quando a gente perde a garantia, ou seja, a partir dos 49 anos biológicos, nós vamos perdendo o semblante da agradável, vamos ficando com o nosso rosto com a aura sobrecarregada de toxina específica, vamos assim chamá-las. Toxina específica, a aura é enegrecida, o teor energético muito baixo, muito baixo, porque a frequência identifica que dentro do nosso corpo tem uma alma desarmonizada. Que a suprema consciência do nosso planeta, o Cristo Criador da Terra, e o nosso Mestre amado, Jesus de Nazaré, nos abençoe e nos mantenha ligados aos céus.